Olá a todos, eu sou o Dr. Luiz Fernando Brandão Diniz, estou responsável pelo módulo de gastroenterologia do curso preparatório para o Revalida. Bom estar com vocês. Hoje nós vamos falar um assunto bem interessante e bastante frequente na chegada de pronto-socorro ou porta de atendimento. É a pancreatite aguda. Parte 1 e 2, porque é um pouco extenso, então eu fundi as duas em uma aula só, para a gente poder falar de pancreatite crônica, parte 1 e 2 também em uma aula só. Ok, então vamos falar de pancreatite, então nós vamos ver um pouquinho da embriologia, da formação do pâncreas, vias biliares, porque isso é importante, visto que a malformação da junção pancreática pode levar a um quadro de pancreatite. Então, a gente está vendo aqui o nosso amiguinho, o embrião aqui, ele está por volta de 12 semanas de vida e a gente tem o tubo digestório já sofrendo brotamentos, né, que vão originar tanto fígado quanto a via biliar, quanto vesícula, quanto o pâncreas, o broto ventral e o pâncreas, o broto dorsal. A gente, durante a vida de embrião, ocorre a movimentação, a torção do tubo digestório em vários eixos. Então, aqui como está simbolizado por essa flecha, esse tubo ele vai sofrer uma rotação de formas que a parte ventral e a parte dorsal do pâncreas vão se unir, formando o pâncreas em toto. Visto isso, a anatomia topográfica ou regional ou de superfície, que é bastante importante para a gente poder localizar no abdômen aonde está o órgão e aonde eu posso procurar por sinais no exame do abdômen. Então, a gente está vendo aqui por transparência a localização de fígado, vias biliares e pâncreas, e aqui em um aumento, né? Então, o pâncreas, ele está dentro do cedo do duodeno, né? Cabeça, corpo, cauda pancreática, ok? E a via biliar principal do duto hepático esquerdo, direito, comum, juntando com o cístico, virando o colédoco, que vai se unir ao ducto pancreático principal, na ampola hepatopancreática, originando a papila de Vater, onde nós temos um esfíncter chamado esfíncter de Oddi. Cada canal, por si só, tem também um esfíncter. Então, aqui a anatomia macroscópica e microscópica do pâncreas. Então, a gente está vendo aqui o ducto pancreático principal, ou ducto de Wirsum, o ducto pancreático secundário, ou de Santorini, e a junção do colédoco com o ducto pancreático principal. Tanto o colédoco quanto o ducto pancreático principal são dotados de esfíncteres, né? E a junção deles na papila também de esfíncter, chamado esfíncter de Oddi. Aqui a papila está posicionada um pouco de forma anômala, né? Ela está alocada na parede medial do duodeno, mas teria que estar aqui bem aonde vai emergir a junção dos dois ductos. Aqui uma visão de um ácino do pâncreas, né, do pâncreas exócrino, que vai produzir o suco pancreático, né? E aqui nós temos as ilhotas de Langerhans, que vão produzir a insulina. Bom, então, fisiologia pancreática exócrina. O pâncreas, ele produz cerca de 1 a 2 litros de suco pancreático por dia. A finalidade do suco pancreático será, com suas enzimas, que vão trabalhar sobre carboidratos, proteínas e lipídios, óleos ou gorduras, transformando eles em moléculas mais simples para que possam ser absorvidos pela mucosa do tubo digestório.
O suco pancreático, ele é alcalino, tem um pH que varia de 7 a 8,3 e é composto por as enzimas digestivas, então tripsina, que está relacionada à digestão de proteínas, quimiotripsina, a mesma coisa, lipase, digestão de lipídios, óleos e gorduras, amilase, digestão de carboidratos, fosfolipase A2, elastase e ribonucleases. Cada uma dessas enzimas vai ser ativada quando em contato com o suco entérico através de enterocinases. Algumas delas estão já ativadas dentro de grânulos, chamados grânulos de zimogênio. Os grânulos de zimogênio, eles ficam aqui dentro das células, nos ácinos do pâncreas, né? E alguns já estão na forma ativada, nesses grânulos de zimogênio, e vão ser liberados pela célula pancreática no suco pancreático. Outras enzimas, elas não se encontram ativadas ainda estão na forma de proenzimas. E ao chegarem ao duodeno, pela atuação de enterocinases, elas serão convertidas em enzimas ativas. Isso é importante porque um dos mecanismos da pancreatite aguda vai ser a ativação de certas enzimas e a ação de enzimas já ativadas nos grânulos de zimogênio, destruindo o parênquima pancreático. Também existem solutos inorgânicos, dos quais os mais importantes são o bicarbonato de sódio, que vai ajudar no tamponamento do ácido que veio da câmara gástrica, e cloro. Os principais mecanismos de defesa do pâncreas contra a autodigestão, visto que nós temos enzimas que já estão ativadas e algumas que não estão ativadas, são armazenamento de enzimas proteolíticas nesses grânulos de zimogênio intracelulares na forma de proenzimas, secreção de enzimas em forma inativa, sendo ativadas pelas enterocinases no duodeno, e presença de enzimas antiproteolíticas no parênquima pancreático, quer dizer, elas vão bloquear a ação de enzimas que venham a destruir proteínas, né? O nosso corpo, praticamente, ele é inteiro proteína, né? Então, assim, a ação dessas enzimas antiproteolíticas, ela inibe a autodigestão pancreática. Definição de pancreatite aguda. Pancreatite aguda é uma inflamação do pâncreas caracterizada por dor abdominal, e aí nós vamos discutir as características da dor abdominal da pancreatite aguda, acompanhada de elevação sanguínea das enzimas pancreáticas. Atualmente, é a maior causa de internação por patologia gastrointestinal nos Estados Unidos da América do Norte. Está associada a muitas patologias, sendo que 2/3 delas são litíase biliar e abuso de álcool, as principais causas de pancreatite aguda. A incidência de pancreatite aguda vem aumentando em função do aumento da incidência de colelitíase e obesidade. Então, na medida em que as pessoas estão evoluindo para uma síndrome plurimetabólica ou obesidade, elas têm uma quantidade maior de colesterol para ser trabalhado no fígado, que por sua vez vai alterar a constituição da bile, levando à formação de uma bile litogênica e promovendo o aparecimento de cálculos de biliares. Fisiopatologia da pancreatite aguda. Bem, como nós falamos, a principal causa vem a ser o álcool e a litíase biliar. Então, a obstrução, por exemplo, do ducto pancreático por um cálculo, leva a um bloqueio da eliminação das secreções exócrinas do pâncreas, que, por sua vez, por
aglomerar a montante, leva a um bloqueio da exocitose dos grânulos de zimogênio. Esses grânulos de zimogênio, que são aqueles das enzimas, eles vão se fundir com os lisossomos. E aí ocorre a ativação enzimática, que por sua vez vai promover a autodigestão pancreática e dos tecidos ao redor do pâncreas, que é o que nós vamos chamar de complicações. O processo proteolítico pancreático promove dano nas células acinares, que por sua vez leva ao edema, hemorragia, necrose do parênquima pancreático e peripancreático. É outra complicação. O dano tecidual promove a liberação de substâncias quimiotáxicas de neutrófilos, levando à formação de radicais livres que ativarão o sistema complemento. Lembra, pessoal, aquele antígeno-anticorpo se unem e o complemento vai ser a cereja do bolo para que possa ocorrer a fagocitose desse complexo. Interleucinas e o fator de necrose tumoral alfa, assim como o óxido nitroso, que é produzido pelo endotélio dos vasos sanguíneos, fator ativador de plaquetas, levam uma citotoxicidade, a instabilidade vascular, a ativação de proteases sistêmicas, quer dizer, não relacionadas ao pâncreas, a uma amplificação da resposta imunoinflamatória, conhecida como síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que por sua vez vai promover a falência orgânica de um ou mais órgãos. Outra complicação também. A síndrome da resposta inflamatória sistêmica, na sua primeira fase, ou fase precoce da pancreatite aguda grave, que é um dos subtipos de pancreatite, ela ocorre nos primeiros 14 dias da doença, quer dizer, a contar do início dos sintomas do paciente, levando a uma insuficiência orgânica que não está relacionada à infecção na maior parte das vezes. A gente vai ver mais para frente que a necrose e as coleções pancreáticas e peripancreáticas, elas podem ou não estar infectadas. É uma outra complicação que nós vamos ver. E na segunda fase, ou fase tardia da pancreatite aguda grave, pós os 14 dias do início da doença, ocorre a necrose infectada e complicações sépticas. Outra complicação. Os mecanismos arrolados na fisiologia da pancreatite aguda biliar, que hoje se considera os mais responsáveis pela pancreatite em si, são refluxo duodeno-pancreático, a coledocolitíase, levando pela cólica, né, uma vez que vai obstruir alguma víscera oca, leva a dor abdominal com vômitos. O vômito é um mecanismo complexo envolvendo múltiplos setores, como a descida do músculo diafragma, a subida do diafragma pélvico e a contração da cinta muscular abdominal, que nasce nas vértebras lombares, formada pelo transverso do abdômen, o oblíquo interno, o oblíquo externo, se inserindo na linha alba ou na linha mediana do abdômen. Então, esse aumento de pressão dentro do abdômen promove também um aumento da pressão de duodeno, promovendo um refluxo do suco duodenal para o ducto de Wirsum, ativando, assim, dessa forma, o processo inflamatório. Refluxo biliopancreático, canal comum longo, aquele canal que a gente falou da junção do colédoco com o ducto pancreático principal ou de Wirsum, esse canal comum, se ele for muito longo, está arrolado como uma das causas para a pancreatite aguda de etiologia biliar. Isso promove refluxo biliar com aumento da pressão intraducto de Wirsum.
E esse aumento da pressão intraducto de Wirsum leva dano celular com a ativação das proteases. Ou pode ocorrer obstrução direta do ducto de Wirsum por um cálculo biliar. Quer dizer, um cálculo que tenha migrado da vesícula na sua contração, descendo pelo colédoco. Vamos mostrar aqui a imagem. Então, o cálculo aqui dentro da vesícula biliar, descendo pelo colédoco e impactando na junção dos dois ductos, ou apenas no ducto de Wirsum, levando aos mecanismos de ativação de enzimas. Então, fatores arrolados na fisiopatologia da pancreatite aguda. Número 1, como a gente comentou, são os cálculos biliares. O alcoolismo, né? Após a ingesta de uma grande quantidade de álcool, a pessoa pode ter um quadro de pancreatite aguda. E também na pessoa portadora de uma pancreatite crônica, que nós vamos ver em outra aula, ela pode sofrer ativação no tecido ou no parênquima residual, promovendo uma pancreatite aguda. Tabagismo. Tabagismo por quê? O tabaco é vasoconstritor. Se eu diminuo a circulação da irrigação pancreática na sua microcirculação, eu vou promover isquemia. A isquemia leva à necrose das células, liberação de substâncias pró-inflamatórias e ativação da pancreatite. Causas metabólicas. Hipertrigliceridemia, como a gente viu, o metabolismo hepático dos lipídios, né, ele vai acabar terminando na formação da bile. Se eu tenho uma alteração nos constituintes da bile, eu tenho uma bile litogênica e posso, quando esta bile está dentro da vesícula biliar, que concentra pelo menos em 10 vezes essa bile, formar cálculos. E esses cálculos podem migrar, provocando uma pancreatite aguda biliar. A hipercalcemia. O cálcio, ele ativa uma série de cadeias enzimáticas que vão levar, no final, ao quadro inflamatório. Causas infecciosas. Vírus. O vírus da cachumba, Coxsackie vírus, vírus da hepatite B, citomegalovírus, vírus do herpes simples e vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida. Bactérias, Mycoplasma, Legionella, Leptospira e Salmonella. Fungos, Aspergillus. Parasitas, Toxoplasma, Cryptosporidium e Ascaris lumbricoides. Após alguns procedimentos médicos, eu posso, pela manipulação, ter um quadro de agressão ao parênquima pancreático, que é extremamente delicado. Então, quando vamos realizar cirurgias abertas ou laparoscópicas no andar supramesocólico, né, que está acima do mesocólon transverso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ali atrás está o pâncreas no retroperitônio. Então, pós-procedimentos, mais comum, pós-colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. E aqui, os fatores que intensificam essa possibilidade, chamados fatores de risco, são o divertículo periampular, que vai dificultar a cateterização da papila, e o tempo de canulação superior a 10 minutos. Acontece nas colangiografias endoscópicas retrógradas em 3% quando ela é apenas para diagnóstico, em 5% quando ela é para diagnóstico e tratamento, com a papilotomia ou esfincterotomia, e em 25% dos casos pós-manometria do esfíncter de Oddi, que é importante. Nós temos um capítulo onde a disfunção do esfíncter de Oddi pode levar a quadros que copiam a obstrução tanto da via biliar principal quanto do ducto pancreático principal.
Pós-cirurgia de andar superior do abdômen. Então, exemplos: gastrectomia, a biópsia de pâncreas em si pela agressão do tecido pancreático, rafia de úlcera péptica duodenal perfurada. São cirurgias realizadas ou sobre o pâncreas ou peripancreáticas, aonde, se não houver uma certa delicadeza e uma técnica adequada, nós vamos traumatizar o pâncreas. Pós-traumática, nesse item aqui, é não relacionado às cirurgias do andar superior do abdômen, mas sim nos traumas abdominais fechados, né? Então, você está vindo de carro, o seu cinto de 3 pontos, a cinemática do trauma, 60 km por hora, é uma velocidade alta, né? Uma freada brusca. O que acontece? O cinto de 3 pontas trava, porém o conteúdo do abdômen vem para frente por inércia e pode ocorrer o choque do abdômen com o volante, dependendo do tipo do veículo, o que vai promover uma força externa e o pâncreas, ele está posicionado, a transição entre a cabeça e o corpo a nível de L2. E o que acontece? Ele está nessa posição, a compressão promove um estiramento pancreático que às vezes pode levar até a ruptura do pâncreas, justamente nessa zona de transição entre a cabeça e o corpo do pâncreas. É o ponto vulnerável. Quando a gente for falar sobre abdômen agudo traumático, né, ou trauma abdominal, a gente vai conversar sobre isso. Pancreatite de origem autoimune. Então, a pancreatite autoimune, ela está dividida em 2 tipos, tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 está relacionado à imunoglobulina G subtipo 4. E além de comprometer o pâncreas, esse processo autoimune também compromete glândulas salivares e rins. Já a pancreatite autoimune do tipo 2 fica confinada apenas ao pâncreas. Causas obstrutivas, tumores. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um tumor de cabeça de pâncreas. Esse tumor, ele pode comprimir o ducto de Wirsum, levando a um acúmulo, a montante dessa obstrução, uma hipertensão intraducto de Wirsum e, por isso, lesão das células acinares com ativação de suas enzimas. Pâncreas de Wirsum, aí que a gente colocou aquele slide, o diapositivo, mostrando que o pâncreas ventral e dorsal, com a rotação do estômago, eles vão sofrer a sua fusão, gerando o processo uncinado. Porém, às vezes, esse pâncreas de Wirsum, ele tem uma anomalia que acaba envolvendo o duodeno e isso leva a uma anomalia nos ductos pancreáticos, não vai ocorrer a formação do ducto pancreático acessório de forma ideal, nem do ducto pancreático principal de forma ideal. E isso leva a uma hipertensão intraductal, lesão das células acinares, ativação de enzimas, processo inflamatório do pâncreas. Pancreatite crônica, como já comentei alguns momentos atrás, no paciente com alcoolismo crônico e ingesta de grande quantidade de álcool, o pâncreas ele vai sofrendo processos recidivados de inflamação. A inflamação, no caso da pancreatite crônica, ela não tem uma restituição ad íntegro, mas tem uma reparação por fibrose. E essa fibrose vai levar à perda de parênquima funcionante do pâncreas, assim como subestenoses ou mesmo estenoses do ducto pancreático principal. E isso, por si só, pode já promover a pancreatite aguda. Ou a ingesta de álcool sobre o restante do parênquima pancreático funcionante, podendo levar
pela ingesta do álcool, há agressão desse parênquima e há uma pancreatite crônica agudizada. Anormalidades congênitas. Então, a gente falou do pâncreas diviso. Cisto de colédoco. O cisto de colédoco, ele acontece por uma anomalia na formação da inserção do colédoco com o ducto de Wirsum. O ângulo de inserção de um no outro para formar o ducto comum, se ele for muito obtuso, o que acontece? Ocorre um mecanismo hipertensivo no ducto pancreático principal, formando um cisto. E esse cisto, por sua vez, leva à compressão do parênquima pancreático, do ducto pancreático principal e ativação das enzimas, levando ao processo inflamatório. Alguns medicamentos são arrolados como causa de pancreatite aguda. Estão divididos em diversas fisiopatologias. Temos medicamentos como 6-mercaptopurina, sulfonamidas e aminosalicilatos, que estão relacionados à agressão pancreática por reações imunológicas, reações autoimune. Efeito tóxico direto, ação de diuréticos e sulfonamidas. Acumulação de metabólitos tóxicos, é o caso do ácido valproico, didanosina, pentamidina, tetraciclina. A isquemia, diuréticos e azatioprina. Veja, se eu tenho um volume circulante inadequado, eu posso ter uma isquemia tecidual relacionada não à obstrução da irrigação arterial, mas sim à hipovolemia em si. Trombose intravascular, que está relacionada ao uso de estrógenos, hormônios femininos, que são protrombogênicos, alterando a tríade de Virchow, que está relacionada com a manutenção do sangue em sua forma fluida. Aumento da viscosidade do suco pancreático, mais uma vez, diuréticos e esteroides. Pancreatite aguda familiar, onde há a história de pancreatite em vários membros da família. E mutações de genes como PRSS1, CFTR, SPINK1 e CTRC. Então, esses genes alterados podem levar a mudanças na formatação de produtos pró-inflamatórios no pâncreas ou na redução dos mecanismos de defesa do mesmo. Existe uma classificação que foi feita em 2012 em Atlanta para a pancreatite aguda. Divide a pancreatite aguda em leve, a pancreatite onde há ausência de falência orgânica ou sistêmica e que não tem complicações locais, uma mortalidade inferior a 2%. Pancreatite aguda moderada já tem a presença de uma falência orgânica transitória, cuja resolução ocorre cerca de 48 horas, com ou sem a presença de complicações locais, relacionada a uma mortalidade inferior a 5%. E a pancreatite aguda severa, onde existe plenamente falência orgânica e a mesma é persistente. Então, a mortalidade aqui é bem alta, de 15% a 20%. Para a gente dizer que há um quadro de pancreatite aguda, existem critérios. Eu preciso de pelo menos 2 desses 3 critérios abaixo mencionados. Dor em abdômen superior é uma dor de início agudo, rapidamente progressiva, em faixa com irradiação dorsal. A alteração da amilase ou lipase para um valor maior do que 3 vezes o limite superior da normalidade. Ou a visualização na ultrassonografia, na tomografia computadorizada ou na ressonância nuclear magnética de abdômen de aspectos sugestivos de pancreatite aguda. Então, a união de 2
quaisquer que sejam, desses 3 elementos, me permite fazer um diagnóstico de pancreatite aguda. Quadro clínico da pancreatite aguda. Bem, o paciente, ele apresenta dor abdominal. A dor abdominal é de início súbito, de progressão rápida, localizada no epigastro, com irradiação para ambos os flancos. Pode vir acompanhada de náuseas, em geral vem acompanhada de náuseas, com vômitos em grande quantidade, trazendo assim a perda total do apetite ou anorexia. Os vômitos em si promovem perda de fluidos, promovendo a desidratação, assim como a própria pancreatite aguda, ela sequestra muito líquido intraperitoneal ou retroperitoneal, levando uma diminuição da volemia, levando a uma redistribuição de fluidos e desidratação. Febre. A febre vai estar presente nos quadros em que ocorrem as complicações da pancreatite aguda, que são as coleções líquidas infectadas ou necrose infectada. Anemia. Os quadros de pancreatite, eles podem cursar com hemorragia, porque eles podem vir a digerir pequenos vasos sanguíneos e promover o extravasamento de sangue no tecido pancreático, peripancreático, e esse extravasamento pode ser tal que disseca o retroperitônio e vem para a região anterior, trazendo um sinal de hemorragia ou hematoma periumbilical e nos flancos. A gente vai ver isso no exame físico. Então, a causa da anemia está relacionada a esta hemorragia. Taquicardia, porque eu tenho um quadro de ativação de um processo inflamatório, que por sua vez vai levar à redistribuição líquida. Portanto, para manter o meu débito cardíaco, eu preciso aumentar a frequência cardíaca. Porque se isso não ocorrer, não ocorrer uma redistribuição de líquidos, vai acontecer um hipofluxo nesse tecido pancreático, piorando cada vez mais em progressão geométrica o quadro de inflamação. Hipotensão, então, relacionado também à redistribuição de líquidos, né? Pressão arterial é débito cardíaco versus resistência periférica, né? Se eu diminuo o débito cardíaco por uma diminuição do fluido intravascular, eu vou ter um quadro de hipotensão. Dispneia. A dispneia, ela pode estar presente quando também há comprometimento do pulmão ou comprometimento pleural secundário ao quadro da ativação das enzimas, né? A gente viu que as enzimas fazem a digestão de açúcares, proteínas e lipídios. E o nosso corpo quase todo é proteína ou proteína e lipídios, né? Então, há possibilidade da agressão de parênquima pulmonar, há a possibilidade de agressão de pleura parietal e visceral, levando a um derrame pleural e um quadro de dispneia. Cianose está relacionada não só ao comprometimento pulmonar, mas no quadro da pancreatite aguda severa, pela síndrome da resposta inflamatória sistêmica, com falência do sistema respiratório, falência na hematose, eu vou ter uma exteriorização de uma hemoglobina pouco oxigenada. Icterícia. Se a pancreatite aguda compromete principalmente a cabeça do pâncreas, por onde está passando o colédoco, eu vou ter uma compressão extrínseca do colédoco, levando a um acúmulo amontante de bile com retrodifusão de bilirrubina direta para o sangue e exteriorização na forma de icterícia, que é visível, essa coloração amarelada, na mucosa do olho, na mucosa sublingual. Peritonite.
Então, nos quadros de pancreatite aguda grave, onde ocorre um processo violento de autodigestão, esse processo vai levar a uma inflamação de toda a cavidade abdominal. Isso vai levar a um íleo, né? Então, o tubo digestório, de maneira reativa às substâncias liberadas pelo processo inflamatório, ele sofre uma paralisação dos movimentos de peristalse. E isso promove uma distensão abdominal, e essa distensão abdominal, ela pode levar, dependendo do montante em que ocorra, a um quadro de síndrome compartimental abdominal. A toxemia também nos quadros severos de pancreatite aguda é aquele aspecto do doente que se encontra com seus sinais vitais bastante alterados, está desidratado e com a infecção, a liberação das toxinas da infecção, somando-se a todos esses outros mecanismos, dá um aspecto para o paciente, um aspecto grave, como se ele estivesse pré-óbito, bem toxemiado. O choque séptico é uma das complicações da pancreatite aguda infectada, né? Lembrar também que no processo de pancreatite aguda pode ocorrer a translocação bacteriana, né? Aumento da permeabilidade dos vasos das alças de intestino, permitindo a entrada de bactérias que vão correr por todo o nosso organismo, levando um quadro de sepsis ou choque séptico. Diagnóstico clínico da pancreatite aguda. Bom, então o diagnóstico clínico está baseado na história que o paciente vai contar para a gente, né? Então, quem é ele, que tipo de trabalho, ao que ele está exposto, se ele faz ingesta de álcool ou não, né? E a exteriorização por sinais clínicos no exame físico. Então, o paciente vai ter um faces de dor, de sofrimento. Devido à peritonite, ele tende a se manter numa posição de prece maometana, que é aquela posição onde a pessoa apoia as mãos e os joelhos. Essa flexão do abdômen inibe a distensão do peritônio, o que piora, a distensão peritoneal piora muito a sua dor, né? A mesma coisa seria uma posição antálgica, onde ele fica com as pernas, a coxa fletida sobre o abdômen quando deitado, diminuindo assim a distensão do peritônio parietal. A presença de distensão abdominal, então, como a gente falou, os quadros de pancreatite, eles liberam enzimas tanto para o retroperitônio quanto para a cavidade peritoneal, agredindo as alças de intestino, que por sua vez entram num processo de íleo reacional, na tentativa de coibir aquele processo inflamatório que está acontecendo. Isso vai dar a possibilidade de um sinal, que é o sinal de cutoff do cólon transverso no raio-x de abdômen agudo, onde a gente observa que a partir de um determinado momento não ocorre mais peristalse, com uma distensão amontante do cólon transverso. Contratura muscular abdominal involuntária. Então, quando há a peritonite, o que ocorre? As fibras da dor estão relacionadas com as fibras motoras para os músculos da parede abdominal. Então, ocorre uma contratura não voluntária da parede abdominal. E quando a gente está examinando o paciente, a gente percebe que a parede abdominal ela se encontra endurecida. Dor na palpação abdominal. Bem, além da dor na palpação abdominal, eu posso encontrar a presença de uma massa abdominal na topografia pancreática, que vai ser formada
pelo processo inflamatório e pelas coleções retroperitoneais. Então, eu vou ter um abdômen extremamente doloroso à palpação e, se em caso de peritonite, com sinais de peritonismo, que é a descompressão brusca, dolorosa em qualquer ponto do abdômen. Os ruídos hidraéreos vão estar diminuídos ou ausentes, né? Isso está relacionado ao ilho reacional do tubo digestório frente à agressão pelas enzimas pancreáticas. A presença de massa abdominal, como eu comentei, os sinais de peritonite no exame físico, que são contratura involuntária, mais a descompressão brusca dolorosa do abdômen. Ao sinal de Gray-Turner, que é equimose nos flancos. Também, como comentei, a hemorragia retroperitoneal, dissecando todo o retroperitônio, podendo promover a formação de equimoses na região dos flancos, ou se dissecar a parede abdominal anterior também, levando à formação do sinal de Cullen, que é a equimose periumbilical. Hipotensão. A hipotensão, como a gente comentou, está relacionado à redistribuição de líquidos. A pancreatite aguda, ela sequestra muito líquido no retroperitônio, formando as coleções, ou no parênquima pancreático, e também dentro da cavidade peritoneal. A desidratação, relacionada à redistribuição de fluidos para manter o fluido intravascular num volume adequado para manter o débito cardíaco. A presença de febre quando das coleções líquidas infectadas ou da necrose infectada, tanto peripancreática quanto pancreática. Taquicardia, para melhorar a dinâmica circulatória, a hemodinâmica, então há um aumento da frequência cardíaca devido a uma queda no volume circulante para manter o débito cardíaco o mais próximo possível do ideal. A dispneia visível, né? Quando o paciente ele está num quadro de pancreatite aguda grave, severa, ocorre o comprometimento do pulmão e da pleura. E isso é muito rápido. Eu, pessoalmente, tive uma paciente idosa que desenvolveu uma pancreatite aguda biliar grave e da chegada dela no pronto-socorro, contando da entrada, no momento em que eu a examinei, na evolução na UTI, ela literalmente inundou a pleura, levando um colabamento pulmonar e uma alteração na troca gasosa e, portanto, dispneia. E foi em poucas horas. É muito grave o quadro de pancreatite. Por quê? Porque ela literalmente come o nosso corpo. A cianose, em função da má troca gasosa, a icterícia, como eu comentei, nos quadros de pancreatite aguda cefálica, principalmente, o comprometimento ou a compressão extrínseca do colédoco, levando um aumento a montante da bile, levando a um extravasamento a montante de bilirrubina direta, que caindo na circulação, por ser solúvel, hidrossolúvel, ela vai se distribuir nos tecidos ricos em elastina, dando a pigmentação característica amarela, quando a bilirrubina total está maior ou igual a 2. O quadro de toxemia, né, que são aquele conjunto de índices que a gente avalia no doente, um paciente que chega com uma pressão arterial não adequada ou bem inferior do que ele costuma ter, com uma perfusão digital inadequada, com uma hiperventilação, com uma desidratação somada
e com a presença de sinais de infecção por transmigração bacteriana, não do parênquima pulmonar, pancreático, mas sim da entrada de bactérias na circulação sanguínea por um aumento da permeabilidade da parede do tubo digestório. O choque séptico, que é o resultado final da sepsis. Então, choque, nós vamos também falar numa aula sobre os tipos de choque. Choque quer dizer assim, não quer dizer queda da pressão arterial. Posso ter uma pessoa com 11/9 chocada, né? Quer dizer assim, uma distribuição inadequada nos tecidos corpóreos, levando a uma hipóxia tecidual. Então as células começam a trabalhar no metabolismo anaeróbico, produzindo a formação, levando à formação ou à produção de ácido lático. Isso vai promover no pH sanguíneo uma tendência de desvio para um pH ácido no sangue, né? E, por sua vez, ocorre a chuntagem da microcirculação no choque e não distribuição também de oxigênio em função dessa chuntagem. Necrose nodular do subcutâneo é semelhante ao que tem, como se fosse uma pápula extremamente dolorosa que está relacionada à necrose do tecido subcutâneo, que fica demasiado, levando ao aparecimento dessa pápula. Aumento de parótidas, se a pancreatite for uma pancreatite de etiologia pelo vírus da cachumba, se eu tenho um aumento da parótida e tenho um paciente com dor abdominal, eu vou pensar que é um quadro de pancreatite secundária, uma parotidite viral. O parênquima das glândulas salivares é muito semelhante ao parênquima pancreático. Daí esse tropismo viral pelo pâncreas. E xantomas ou xantelasmas são aquelas placas geralmente visíveis na pálpebra, que são um acúmulo de lipídios na derme da pele. E como uma das causas de pancreatite pode ser uma dislipidemia, uma hipertrigliceridemia, né? A presença de xantomas ou xantelasmas já mostra no exame físico uma possibilidade de etiologia. Diagnóstico complementar da pancreatite aguda, quer dizer, eu já vi o doente, conheci o doente, ouvi a história que ele me conta. Com isso, eu vou ter no exame físico a busca de certos sinais que vão fechar um quadro clínico sugestivo de pancreatite aguda. Mas eu posso e preciso muitas vezes associar exames laboratoriais e exames de imagem. Hemograma. Então, o hemograma é extremamente importante porque, se for uma pancreatite necrohemorrágica, eu tenho extravasamento de sangue e eu vou ter uma queda da hemoglobina, do número de glóbulos vermelhos, né, devido a essa hemorragia retroperitoneal. Se eu tenho uma pancreatite com coleções peripancreáticas ou pancreáticas ou necrose infectada, eu vou ter a presença de uma leucocitose com um desvio à esquerda. Eu vou ter alterações do hematócrito, né? O hematócrito, ele é realizado pegando-se dentro de um capilar uma quantidade de sangue, botando numa centrífuga, e a relação da porção líquida com a porção sólida do sangue vai definir o hematócrito. Então, um hematócrito extremamente elevado me lembra a perda de fluido intravascular. E isso cabe bem no processo inflamatório pancreático, porque o mesmo leva a um desvio de líquidos em função da formação de coleções peripancreáticas
pancreáticas ou intraperitoneais. Ureia e creatinina. Bem, se eu tiver uma desidratação importante, eu posso ter um hipofluxo renal e isso levar à presença de uma insuficiência renal aguda pré-renal, por baixa perfusão dos glomérulos, dos néfrons renais. Eletrólitos. Como a gente falou, há o quadro de vômitos, né? Vômitos vai me levar à perda de cloro, principalmente. Mas eu posso ter alteração em função da necrose celular de sódio, potássio, cálcio, cálcio iônico ou magnésio. Então, esses eletrólitos são preditivos da evolução da pancreatite também. Glicemia. Bom, se eu tenho um quadro de agressão, eu vou entrar num mecanismo de defesa. Isso leva ao quê? Leva à liberação de cortisol, noradrenalina. O cortisol, por sua vez, ele vai inibir a entrada de glicose dentro das células e promover a glicogenólise, quebrando o glicogênio. Então, eu posso ter quadros de hiperglicemia ou, nos quadros infecciosos, hipoglicemia. A enzima lipase, que vai ter o seu valor pelo menos maior do que 3 vezes o limite superior da normalidade. A amilase. Bem, aqui com relação à amilase, é importante dizer que muitas outras situações clínicas levam a uma alteração da amilase. A amilase não é uma enzima específica apenas do pâncreas, né? Nós temos a amilase salivar, então quadros de inflamação das glândulas salivares pode levar a uma hiperamilasemia. Perfurações do tubo digestório podem levar ao extravasamento dessa enzima para a cavidade peritoneal, para essa membrana altamente permeável, que vai ter um aumento da amilase em função de uma perfuração. Então, é muito mais específico a lipase do que a amilase. Porém, ela, quando presente na pancreatite aguda, terá um valor pelo menos 3 vezes maior que o limite superior da normalidade. O peptídeo ativador do tripsinogênio. Esse também é um marcador que nós podemos utilizar e dosar para diagnóstico laboratorial de pancreatite aguda. O estudo das enzimas intracelulares do fígado ou as enzimas intracanaliculares ou das bilirrubinas pode estar alterado, né? Principalmente gama-GT fosfatase alcalina, nos quadros de pancreatite aguda de etiologia biliar, em função da obstrução do canal comum ou a obstrução do canal colédoco, eu teria um aumento importante dessas enzimas canaliculares, assim como também das bilirrubinas, principalmente a fração direta ou conjugada. Proteínas totais e frações. Bem, esse quadro inflamatório é tão intenso que a permeabilidade vascular à albumina fica aumentada, promovendo queda nos níveis de albumina. A presença de imunoglobulina IgG4, imunoglobulina da classe G, subtipo 4, lembrando a pancreatite autoimune tipo 1 ou 2, sorologia positiva para o vírus da cachumba, lembrando uma etiologia viral. O lipidograma, triglicérides, colesterol e suas frações. Proteína C reativa. Proteína C reativa, ela é um fator preditor da evolução e da morbimortalidade da pancreatite aguda. Costuma se encontrar maior do que 150 miligramas por litro na pancreatite aguda severa. A dosagem de interleucinas 6, 8 e 10,
que estão, por sua vez, relacionados àqueles genes, a alteração dessas interleucinas é que promove, junto com outros fatores, o processo inflamatório pancreático. Fator de necrose tumoral, que se encontrará aumentado em função do processo inflamatório e da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Gasometria. Então, a gente falou que o metabolismo das células na periferia ou no core do nosso corpo, ele vai estar sendo um metabolismo anaeróbico e vai haver a formação de grande quantidade de ácido lático, que por sua vez vai tender a desviar o pH sanguíneo no sentido de uma acidose. Então, a gasometria venosa, ou se eu desejo também monitorar a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, a gasometria arterial. Ácido lático, como comentado, ocorre um incremento na produção de ácido lático pelo metabolismo anaeróbico. Raio-X de abdômen agudo. O raio-X de abdômen agudo, ele vem sendo substituído cada vez mais pela tomografia computadorizada, porque ele não é tão sensível e tão específico quanto outros exames de imagem. Mas o raio-X de abdômen agudo, como eu comentei, pelo íleo reacional, ele vai mostrar a presença do sinal de cutoff do cólon transverso e a grande distensão de alças de Delgado, com níveis hidroaéreos. Em alguns casos, onde é pancreatite crônica agudizada, pela calcificação das proteínas sedimentadas no processo de pancreatite crônica, eu posso observar a presença de calcificações na topografia pancreática. Raio-X de tórax, me trazendo a possibilidade de um comprometimento pulmonar ou de derrame pleural. Ultrassonografia de abdômen. Ultrassom de abdômen nem sempre é o ideal para um quadro de pancreatite aguda devido à distensão das alças de intestino e o som ele não atravessa o ar de maneira adequada, mas ele pode me mostrar a vesícula biliar repleta de cálculos biliares ou mesmo a dilatação da via biliar extrahepática, sugerindo a etiologia biliar para esse quadro de pancreatite aguda. Tomografia de abdômen, o recomendado é que a tomografia seja feita nas primeiras 72 a 96 horas de início do quadro de pancreatite aguda, porque ela vai ser um fator preditor também da evolução da pancreatite e na evolução a realização de outras tomografias pode me mostrar complicações num processo que vem evoluindo de uma maneira catastrófica. Ressonância nuclear magnética de abdômen. Então, a ressonância, ela não é um exame para um paciente instável, com uma pancreatite aguda severa. Porém, é um exame que pode mostrar muito bem a via biliar intrahepática, extrahepática, a vesícula biliar e, portanto, me trazer informações sugestivas da etiologia biliar dessa pancreatite aguda. A colangio-ressonância nuclear magnética, ela é uma modalidade de ressonância nuclear magnética de abdômen, onde eu uso um contraste específico para a via biliar e com isso eu consigo uma definição muito melhor das formações litiásicas presentes ou na vesícula ou na via biliar extrahepática, que possam me sugerir um quadro de pancreatite aguda biliar, e ela consegue ver muito bem as coleções que se formam ao redor do pâncreas, pode estudar muito bem a necrose pancreática também, e se as mesmas se encontram com sinais de infecção ou não, que é a presença de gás. E a ecoendoscopia digestiva alta, quando nenhuma daquelas etiologias
que nós enumeramos como possíveis causas de pancreatite aguda se faz presente como causa ou etiologia do processo, e o paciente tem uma história clínica, um exame físico clínico, exames laboratoriais típicos, imagens compatíveis com a pancreatite aguda, a ecoendoscopia digestiva alta, devido à proximidade da vesícula biliar dentro da câmara gástrica com o endoscópio associado ao ultrassom, eu posso perceber a presença de microlitíase, que são cálculos ou microcálculos de tamanho inferior a 3 milímetros. Às vezes, a ecoendoscopia ela é quem finaliza o diagnóstico da etiologia da pancreatite aguda.